Caríssimos irmãos e irmãs, também rádio ouvintes que nos acompanham pelas redes sociais. Esse trecho do livro do Êxodo é aquele em que Moisés, depois de sair com Arão, o povo ficou, depois de sair e deixar o povo sozinho, acabou que o povo junto com Arão fez um bezerro de ouro. Nós temos uma necessidade de ter um Deus. Aquela solidão do povo no deserto fez com que entrasse na idolatria. Não existe ser humano que não busque um Deus. Quem fala que é ateu pode ter certeza que já entronizou algum Deus em casa, ou o dinheiro, ou o poder, ou a beleza, ou a honra. Alguma coisa ele entronizou, porque nós nascemos para ter um Deus. A nossa alma busca um Deus, né? Desde sempre, desde os primórdios do tempo, da terra, nós buscamos algo que dê sentido, de eternidade. Como é que eu tenho desejo de eternidade se eu mesmo não posso saciar? Como é que eu tenho desejo de felicidade plena se eu mesmo não posso me dar? Isso gera uma busca de um Deus que possa saciar o meu desejo. Então, na ausência de Moisés, o povo rebelou-se e fez um bezerro de ouro. E aqui, quando Moisés estava voltando, Deus começa a dizer a Moisés que vai destruir aquele povo, mas que era para ele não se preocupar, porque com ele não faria nada. Pelo contrário, faria dele uma descendência enorme. Um aspecto bonito de Moisés, dos seus, posso dizer até sacerdócio, é que Moisés começa a dialogar com Deus, pedindo que não faça isso, né? Olha que Deus fala: deixa que a minha cólera se inflame contra eles. E Moisés diz: por que, ó Senhor, se inflama a tua cólera contra o teu povo, que fizeste sair do Egito? Não permitas, te peço que os egípcios digam, foi com má intenção que ele os tirou, né? Aplaca-se a tua ira. Aqui também tem uma coisa muito interessante, que os judeus fazem muito: antropomorfismo divino. Dialoga com Deus como se fosse um ser humano, que muda de ideia. Por quê, hein? Por que realmente Deus mudou de ideia? Por que será que Moisés convence Deus? Porque Deus já fez o mundo contando com as nossas súplicas. Entendeu? Deus é eterno, imutável, na sua essência. Mas Ele criou o mundo para que nós também ajudássemos a conduzir a história. Guardem isso. Nós podemos mudar a nossa história e a história do mundo com as nossas orações de penitência. Olha que responsa, né? Podemos mudar a história nossa e do mundo. Porque Deus quis assim desde o início. O único ser, a única criatura que é capaz de Deus somos nós. E infelizmente nós usamos muito pouco. Muito pouco, né? E Deus quer que nós rezemos. Ontem, lá vai eu com os meus problemas pessoais de novo. O caldo entornando de novo, né? Aí eu fui rezar na capela rural e resolvi passar em Diorama. E falei com o padre e a irmã lá, e eles são da comunidade Divina Providência. Eu falei: mas vocês não rezam pela providência? Sim, aqui o terço. Só que o terço deles tem um pouco diferente daquele da Canção Nova, né? Eu falei: me dá aí. Nós vamos instaurar esse terço agora nas missas domingo. Ou só na do dízimo. Peguei 2. Aí eu li o que estava diferente do da Canção Nova. Um que fala o Pai Onipotente, já viram esse? Quando eu cheguei aqui em casa e coloquei a oração na minha capela, eu pego o meu celular,
um amigo meu da Renovação de Goiânia escreveu assim: Deus cumprirá as promessas que te fez. Reze essa oração. Estava a oração da providência. A mesminha que eu coloquei. Eu nunca peguei essa oração em 45 anos de vida. E ele me manda mensagem frequentemente. Por que que na hora, tinha acabado de colocar, né? Aí ele disse: e reze essa oração na sua paróquia. Como pode? Exatamente no único dia da minha vida que eu pego essa oração, eu discuti a diferença com o outro nessa oração que ele escreveu, né? E aí ele manda justamente a mesma oração. Então Deus quer que nós rezemos, quer que nós mudemos a história. Quer, né? Bem, e no Evangelho? Evangelho, Jesus, coitado, com tudo que ele faz, ele tem que ficar ainda se justificando. Eu faço essas obras, vocês não confiam em mim. Agora, eu acho muito interessante essa passagem aqui, que serve muito para o mundo atual. Vós examinais as Escrituras, pensando que nelas possuís a vida eterna. Quem que é muito invocado só com a Sagrada Escritura? Mas é evangélico. Vós examinais as Escrituras, pensando que nelas possuís a vida eterna. No entanto, as Escrituras dão testemunho de mim, mas não quereis vir a mim para ter a vida eterna. Olha que profundo. Ou seja, para o católico, a palavra é Cristo. Você pode usar a própria Bíblia para impedir você de chegar até Ele. Então, quem é que dá a interpretação da Bíblia para nós? Não é o magistério da igreja? A igreja é o quê de Cristo? Corpo. Está entendendo um pouco? A igreja é o corpo de Cristo que interpreta as Escrituras, para que a Escritura não sirva de empecilho para o encontro pessoal com Jesus. Por isso que eu sempre digo, leia a Sagrada Escritura, mas quem lê e tem intimidade na adoração é diferente. Porque o fim não é a Escritura, o fim é Cristo. Isso é igual a mãe que conhece o filho, que criou o filho. A intimidade com Cristo, quando você lê algo que não é Cristo, não se assemelha a Cristo, você fala, isso não é de Deus. Igual a mãe que cria o filho. O seu filho faz isso, está fazendo isso. Não, mas esse não é meu filho. Não deve ser. Porque você conhece a intimidade. Cristo nos chama para Ele. A Sagrada Escritura, Santo Agostinho, o que ele falava da Sagrada Escritura? Eu acredito na Sagrada Escritura, porque a igreja manda eu acreditar. Pede para que eu acredite. Senão, não acreditaria. E a própria formação da Sagrada Escritura vem de qual autoridade? Quem que escolheram os 27 livros, né? Se existiam vários outros evangelhos, vários. Não era só os 4. Quem decidiu quais eram canônicos? A igreja. Ora, se a igreja escolhe, a autoridade dela vem primeiro. Cristo não escreveu nada. Ele deixou a autoridade para os apóstolos e Pedro. Aquilo que ligares à terra, ligarei no céu. Isso é muito bonito, essa passagem. Mostra realmente que a palavra é Cristo, que não é exaurida, esgotada na Sagrada Escritura. Que muita coisa não está escrito. Por isso que nós temos a tradição oral, que o próprio São Paulo diz várias vezes. Não, se alguém disser algo diferente do que eu digo, seja anátema. Ele não fala, porque São Paulo não viu nenhum evangelho escrito, nem São Pedro. Então é um ponto bem profundo de se analisar, né? E depois, Jesus dizendo aos judeus que o próprio Moisés vai condená-los, porque
como que eles acreditam em Moisés e não acreditam no próprio Cristo que Moisés falou dele? Claro, Jesus é o Filho de Deus, desde sempre, para sempre. Mas o que impediu? O orgulho, né? A religiosidade pode ser alicerçada no orgulho, na vaidade. E aí cega você não consegue ter essa visão de Cristo, né? Essa sensibilidade, né? A sensibilidade de tentar escutar Deus, como foi ontem. A gente vai, eu conversando com Deus, né? E aí Deus vai e faz tudo para escutar, para que eu obedeça. Agora eu tenho que pôr em prática. Entende? Eu tenho que pôr em prática. Tenho que obedecer o que Ele falou. Então, que Jesus nos dê a capacidade de sempre identificar onde está Ele. Onde Ele não estiver, caia fora. Não vale a pena. Onde não está Cristo, não tem vida eterna. Nem na Bíblia sozinha. Nem a Bíblia sozinha não tem vida eterna sem Cristo. Ah, mas quem está falando isso? A própria Escritura. Sinto muito. Não é? Se quiser, até repito. No entanto, as Escrituras dão testemunho de mim, mas não quereis vir a mim para ter a vida eterna. Pensando, vós examinais a Escritura, pensando que nela possuís a vida eterna. Eu quero um monte de paroquiano que leia a Bíblia todo dia. Eu peço, todo mundo eu peço, que leia 5 minutinhos por dia pelo menos. Mas que todos eles sejam verdadeiros adoradores de Jesus. Que conheçam Jesus na sua intimidade. Como um melhor amigo. A pessoa mais íntima, mais próxima. Aí sim, a Bíblia vai cada vez mais ser algo que vai enriquecer esse relacionamento. Ela vai fortalecer esse relacionamento entre vocês e Jesus. Assim seja.